Olá, pessoal. Meu nome é Isabela e está começando agora mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E o tema do episódio de hoje vai te ajudar a desvendar o cérebro infantil, para que pais, avós, terapeutas, professores, enfim, todo mundo que lida com criança saiba qual é a melhor estratégia para ser usada de acordo com cada idade. Vamos também trazer a discussão um pouquinho para o nosso lado e tentar responder: afinal, será que o cérebro de uma criança bilíngue e o de uma monolíngue funcionam da mesma maneira? Ficou curioso? Então acompanhe a nossa conversa e descubra como o cérebro das crianças é programado e amadurece com o passar do tempo. Esse bate-papo conta com a participação das pedagogas Luciana Arfelli e Valderez Vasques. Agradeço pela presença de vocês, meninas. Obrigada, Isa. Obrigada, Isa, pelo convite. A nossa conversa de hoje será baseada no livro best-seller do New York Times, O Cérebro da Criança, dos autores Daniel Siegel e Tina Bryson. Meninas, vamos contextualizar um pouquinho os nossos ouvintes sobre o que o livro fala? Então, Isa, no livro, os autores eles desmistificam os ataques de fúria, por exemplo, a irritação que as crianças têm, explicando de forma científica como o cérebro de uma criança funciona. Então, é um livro que ajuda todas as pessoas que cuidam ou que lidam com crianças, né, seja no convívio familiar ou então na escola, como no caso dos professores, a usarem a estratégia certa para as dificuldades que cada idade possui. A gente sempre vê em supermercados, lojas, crianças que fazem birra, que não querem tomar banho, por exemplo, que não querem se vestir, que ficam emburradas. Esse é um grande desafio que faz parte da vida de familiares e de educadores, né? É verdade, sim. Todos que convivem, então, com crianças deveriam aplicar as descobertas deste livro ao cotidiano da criação, da educação das crianças, né? Pais e educadores, eles podem transformar qualquer explosão ou discussão ou medo em uma oportunidade de integrar o cérebro da criança e promover crescimento vital, desenvolvendo as emoções, a inteligência de maneira saudável, para que elas possam levar, então, vidas equilibradas, significativas e conectadas. O livro traz muito a palavra integrar, né? E é muito isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Muito interessante. E por que é importante a gente conhecer e entender sobre o funcionamento do cérebro da criança? É fundamental, né? A formação das crianças, ela depende das informações que elas recebem diariamente do ambiente que as cercam. Então, em palavras bem simples, elas crescem e se desenvolvem por espelhamento, aprendendo com o que observam dos seus pais, com o que observam dos seus responsáveis, de pessoas com as quais elas se relacionam. Então, segundo os autores do livro, há estudos neurocientíficos que evidenciam que a interação dos pais com os seus filhos estimula o desenvolvimento cerebral, o crescimento emocional e a aprendizagem. E é daí que surge, então, essa necessidade de um entendimento maior sobre o funcionamento do cérebro. Val, as pessoas tendem a achar que para ser pai e mãe não precisa estudar, né? Sim, que você já nasce verdade. pronto, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Afinal, você é o pai, você é a mãe, não é? Pois é, então, e em parte sim, né? Eu acho que o instinto nos ajuda muito, assim, nos orienta em caminhos muito importantes de conexão e de vínculo com aquela criança. Mas para educar, para criar, não basta replicar o modelo de criação que nós tivemos, né? E achar que vai dar tudo certo. Não é bem assim. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda e procura entender como acontece o desenvolvimento infantil, os processos de aprendizagem e o próprio funcionamento do cérebro, né? Sim. Que é uma informação relativamente recente que veio com mapeamento cerebral. Com o advento aí da neurociência. Mais chances de acertar, de entender que aquele ser ali pequenininho ainda está em desenvolvimento, ele não nasce pronto, né? E para que a gente possa ajudá-lo de uma forma muito eficiente. Então, esse livro
para mim foi uma leitura incrível. Sim. Eu gostei muito, me trouxe luz para vários pontos assim que para mim ainda estavam obscuros, né? Do porquê as crianças reagem da forma como elas reagem, né? E eu super recomendo a leitura para todo mundo que é pai, mãe, uma educador. leitura fácil, uma leitura simples. Traz algumas ilustrações, né? Os desenhos, exemplos. Então é uma leitura que todo mundo deveria fazer. Todo mundo que lida direta ou indiretamente com a criança. Sim. E afinal, meninas, quais são as expectativas dos pais com relação aos seus filhos? Olha, é muito simples, né? Dá para resumir em poucas palavras. O que os pais querem? Filhos autônomos, saudáveis, realizados e felizes. Nossa, fácil, né? Super fácil. Como agora, um passo de mágica. A grande dificuldade é fazer esse percurso, né? Ao longo dos anos. E também, vamos combinar, meninas, são tantas obrigações, tantas situações, tanta correria do dia a dia, que para os pais esse caminho realmente ele não é fácil. E o que acontece também é que muitas vezes esse desejo, essa vontade aí de que os filhos sejam autônomos, seguros, bem resolvidos, enfim, não leva em consideração que tudo tem seu tempo também, né? Tudo tem seu tempo. Então, o ser humano, né, nasce extremamente indefeso, dependente de todo tipo de cuidado. E essa dependência, ela se estende aí por uma boa parte da infância e ela não deve ser vista como algo ruim, né? Não. A dependência na infância, ela é uma condição para que se desenvolva a independência nas fases futuras, né? Então, muitas vezes nessa sociedade imediatista e que a gente vive... Controlada com o tempo, né? Nessa cultura do agora, existe essa tendência de pular etapas, esperar das crianças atitudes que elas não conseguem ainda, né, realizar. Do ponto de vista do desenvolvimento mesmo, da maturidade cerebral. Exato. E no livro, os autores falam que o cérebro determina quem somos e o que fazemos. Em linhas gerais, como que a gente pode explicar isso? O livro ele coloca assim, o lado esquerdo ele nos ajuda então a pensar de uma maneira lógica e a organizar os pensamentos em frases, né? O lado direito é a sentir emoções, ler sinais que não são verbais. Há também uma parte que ele chama de cérebro reptiliano, que nos permite agir de uma maneira mais instintiva, né? Tomar decisões de sobrevivência em frações de segundo. Então, é aquela decisão bem rápida. Aquela coisa do atacar, paralisar ou fugir, e né? Reagir, exato. E também um cérebro mamífero, que nos guia em direção a conexões e relacionamentos. Acho que daí vem até a palavra mamífero por essa razão. Uma parte também, segundo o livro, dedicada a lidar com a memória e a outra a tomar decisões morais e éticas. Resumindo, algumas partes racionais e outras nem tanto. E aí, Val, o que eu achei muito interessante do livro é que essa divisão de cérebro, hemisfério direito, esquerdo, isso já todo mundo já meio que tem, né, por certo, resolvido. O livro ele apresenta outras partes, né? Cérebro inferior, a parte superior parte e a parte alta, inferior. parte baixa. Então, ele então traz outros elementos aí pra gente lidar, não só com direito e esquerdo, mas andar de baixo e andar de cima, né? E do jeito que eles colocam no livro, os autores, existe uma facilidade do nosso cérebro de compreender como funciona esse cérebro infantil, né? Com essa terminologia que eles colocam. Sim, pelo que a gente pôde ver no livro, essa parte do andar de cima, né? Vamos falar assim, da parte superior do cérebro, é a responsável por tomar decisões e equilibrar as emoções, né? Então, só que ela continua sendo construída até os 20 e poucos anos de idade. Exato. Então, por conta disso, as crianças pequenas, o cérebro direito e as suas emoções, elas tendem a ser mais dominantes sobre a lógica que fica em outra parte do cérebro. Então, nessa linha, a gente pode afirmar que as reações de birra, de teimosia, né, digamos assim, tem uma explicação muito mais científica do que algo relacionado à criação das crianças. Com certeza. E aí eu volto a bater naquela tecla, né, de que pai e mãe também precisa ler e estudar. Mesmo com o avanço da ciência, ainda existem pessoas que atribuem birra a uma falha de caráter da criança, por exemplo, né? E que acredite que castigos e punições podem dar fim a esses ataques de fúria dos pequenos, a essas birras. Ou até né? falam que as birras
por culpa dos pais. Culpa dos pais também, né? E eu acho que a ciência também vem ajudar os pais a se livrarem um pouco dessa culpa e transformar essa culpa em algo possível de ser feito no sentido de ajudar a criança também, né? Quase mostrando um caminho, né, para o pai. Exatamente. Então, hoje nós sabemos que o que nós chamamos de birra, na verdade, é uma resposta natural do cérebro da criança a situações de raiva e de medo, né? É como se esse cérebro imaturo ainda da criança entrasse numa pane, né? Num tipo de curto-circuito. E como você mesma falou, Isa, a criança não nasce com o cérebro completamente formado, né? Essa formação vai acontecendo com o passar dos anos. Até 20 anos, então a olha parte quanto tempo para aprender. Demora até se Exato. desenvolver. Sim. Então, assim, muito mais do que pensar em castigo e punição para lidar com esses ataques de raiva, essas birras, a criança precisa da nossa ajuda para sair dessa situação de pane, de curto-circuito e se acalmar. Então, tendo isso em mente, e eu sei que é difícil, né? Eu tenho uma criança pequena em casa também e às vezes parece que falar é fácil e agir é mais difícil, porque né? a situação tá ali, né? Ela acontece naquele momento. E ainda mais nós que recebemos outro tipo de criação, às vezes a nossa resposta imediata ela é uma resposta de agressividade, muitas vezes. Conclusiva, né? Para você colocar um ponto final na situação. Exato. E nós temos também a parte emocional, né? Apesar de nós adultos já termos essa parte racional do cérebro desenvolvida, não exclui a parte emocional que a gente tem. E aí eu acho que o exercício é justamente esse, né? A gente tentar acionar aí nós que já temos o cérebro mais formado, né? Acionar essa parte mais racional mesmo, e tentar ter a consciência que aquele momento da criança não é um ataque pessoal contra nós, né? Não é falha de caráter da criança e também não é culpa do pai e da mãe. E a partir desse entendimento, é tomar uma atitude e pensar como eu vou ajudar essa criança a se acalmar, como eu vou ajudar a minha criança a integrar todas essas partes do cérebro, né? Direito, esquerdo, andar de cima, andar de baixo. Qual é a minha estratégia? Exato. Então, é se livrar da culpa e da reatividade para trazer o racional no sentido de buscar caminhos para ajudar a criança. Olha que interessante, né, esse entendimento. E aprofundando sobre o cérebro bilíngue, há diferença no funcionamento do cérebro de uma criança que é monolíngue para uma criança que é bilíngue? Olha, Isa, o cérebro, então, quando ele é bem estimulado, e isso acontece claramente durante a aquisição de uma segunda língua, traz diversos benefícios para a criança, né? Então, é uma criança que passa a ter, por exemplo, um raciocínio mais rápido, né? Ela executa uma tarefa com mais rapidez, com mais eficiência. Ela tem um poder de decisão, então é como se ela aprendesse a usar mais a razão do que a emoção. Ela passa a ser mais imparcial. E a gente sabe que ao longo dos anos aí também o envelhecimento do cérebro ele é até mais lento em pessoas que têm essa aquisição de outras línguas, né? Então, o que mais eu posso dizer? Percepção e atenção. As crianças conseguem se concentrar mais facilmente. São crianças mais criativas, né? Encontram soluções mais rapidamente para algum tipo de problema. Multitarefa também. É uma criança que é capaz de já fazer uma atividade, terminar e já começar outra. Tem uma compreensão da língua materna também com mais facilidade. Porque começar a estudar um outro idioma ajuda muito, inclusive no próprio idioma, né, na língua materna. E facilidade até para aprender outros, né? Estamos falando aqui de uma língua, mas outras línguas, porque toda essa estrutura de cérebro ela já está mais prontinha, essa estrutura. Então, para a criança é muito mais fácil ir colocando as outras línguas. Tá? Então, um cérebro bilíngue, ele tem mais benefícios, a criança ela tem um desenvolvimento, eu diria que mais ativo, um desenvolvimento melhor se comparado a uma criança que está só com a língua materna. E só vale lembrar, né, que continua sendo uma criança e as questões emocionais aí de integração cerebral... Perfeito. Ela continua em precisando da ajuda do adulto, exatamente, porque todo. Está em desenvolvimento o tempo todo, né? Sim, então o papel do adulto, né, enquanto pais e responsáveis, no sentido de moldar o cérebro dos filhos, né, das crianças, de acordo com as experiências que eles oferecem, né, às suas crianças, é quase que definitivo. Segundo os autores, sim, e eu particularmente acredito muito nisso, porque, veja, como é importante analisar, por exemplo, o tempo que as crianças passam
diante de uma tela de videogame, diante de uma tela de TV, o quanto elas realizam atividades educativas, esportes, artes em geral, música, dança. Então, e tão importante quanto analisar o tempo que se passa fazendo essas atividades, é importante também analisar o tempo que se passa com a família, o tempo que se passa com os amigos, com as interações em geral. Tudo o que nos afeta, direta ou indiretamente, afeta também a maneira como o cérebro se desenvolve. Então, os pais, os responsáveis, as pessoas que lidam com essas crianças precisam entender bem o que está sendo oferecido a seus filhos, às suas crianças, em termos de qualidade de tempo e qualidade de atividades e de informação. Conexão, né, Conexão, Val? porque isso vai impactar, né? Isso vai impactar o desenvolvimento aí. E é importante também que os pais não esqueçam, né, que a habilidade de tomar decisões equilibradas, de controle emocional, a capacidade de prever consequências para os seus atos, né, dependem de uma parte do cérebro da criança que ainda está em formação. Exato. Né? Então, é interessante que a gente tenha isso muito claro, para a gente não cometer erros. Então, eu percebo que as pessoas, em geral, tem isso muito resolvido quando a gente fala de desenvolvimento motor. Então, por exemplo, eu nunca vi um pai ou uma mãe forçando uma criança de 4 meses a andar e colocando de castigo porque ela não saiu correndo pela casa. Não faz sentido, não é né? verdade? E pra nós é simples. A gente olha, nossa, não faz sentido. 4 meses não vai andar mesmo. Por quê? Porque uma série de estruturas ali precisam se desenvolver primeiro. Musculatura, sistema espinha dorsal, sistema... Isso parece que para eles é muito mais claro, né? Exatamente. Agora... Quando se fala em cérebro, que está guardadinho exatamente. lá. Agora, é muito comum que os adultos esperem que uma criança de 2 anos, por exemplo, possa controlar seus impulsos, possa refletir racionalmente sobre causa e consequência. Então, assim, é a mesma situação. E ela não tem essa habilidade ainda. Não tem. A formação de não cérebro. tem como exigir, né? Algo que a exigir. criança não tem. Assim como a gente não exige que uma criança de 4 meses ande, a criança pequena ainda também não tem desenvolvidas estruturas cerebrais que permitem esse tipo de controle e obediência. E é que eu coloco essa obediência, assim, bem entre aspas, né? Que muitos pais esperam. Então, o papel das famílias é justamente fazer essa modelagem de calma e autocontrole, enquanto a criança ainda não tem capacidade de fazer isso por si só. Então, olha como é importante o conhecimento, né? Sim. Os pais terem essas informações. Exato. E fazer essas partes do cérebro trabalharem em sintonia, em harmonia, é uma tarefa fácil? Olha, assim como o funcionamento saudável do nosso corpo, né? Precisa de uma certa atenção, o cérebro também. Então, o nosso cérebro não consegue se desempenhar ao máximo a menos que suas partes diferentes, né? E o livro cita bem isso, trabalhem juntas de maneira coordenada e equilibrada. Então, as experiências diárias, elas são responsáveis por esse mecanismo. Ao longo do tempo, as partes vão se integrando, vão se comunicando melhor e vão absorvendo as informações. Questão de exercício, né, Val? Exercício. Da mesma forma como a gente exercita o corpo, aí Sim. é importante exercitar também o cérebro no sentido de promover esse tipo de integração, Exato, né? isso mesmo. Então, de acordo com os autores, tudo que acontece com a gente, experiências, sentimentos, situações, afetam profundamente a forma como o nosso cérebro se desenvolve. Muito, Isa, muito. Então, olha, a música que ouvimos, as pessoas com as quais nos relacionamos no dia a dia, os livros que lemos, os filmes que assistimos, o tipo de disciplina que recebemos, as emoções que nós sentimos. Então, vejam a responsabilidade dos adultos, dos pais, a oferecerem os diversos tipos de experiências. Os autores, eles usam esse termo aí, integrado, ao se referirem ao cérebro, porque as experiências do dia a dia, né, como nós falamos agora há pouco, ajudam o cérebro a se tornar integrado. Então, que essas experiências sejam as melhores e as mais positivas possíveis. E o livro, ele traz casos muito interessantes, né? Sim. Casos que ilustram como é que os pais devem fazer ou não em determinadas situações, certo? Eu lembro agora, por exemplo, de um caso, uma criança de 2 anos que apresentava um comportamento inadequado em alguns momentos e muitas vezes o adulto acha que já demonstrou, né? Explicou várias vezes o que é o correto, mas
O que os autores colocam é bem simples, porém o adulto esquece. O motivo pelo qual o cérebro dessa criança nem sempre é capaz de integrar-se é porque o cérebro ainda não teve tempo de se desenvolver. Então, na verdade, ainda tem um longo caminho a percorrer e que o cérebro de uma pessoa só é considerado totalmente desenvolvido aos 20 e poucos anos, você falou agora há pouco. Sim. Como você vai esperar que, então, uma criança de 2 anos, apresentando um comportamento inadequado, você fala uma vez, 2 vezes e já está tudo resolvido, aquela situação não vai mais voltar a acontecer, né? É difícil, né? Porque muitas vezes, aquilo que a gente estava comentando antes, os pais trazem para o lado pessoal e assumem esse mau comportamento. Ela não me ouve, ele não me ouve, eu já falei. Ele está fazendo de propósito para me irritar. Então, essa carga, muitas vezes que é até um reflexo da própria criação que nós tivemos, exato, muitas vezes é uma barreira para que a gente possa auxiliar a criança a atravessar essa fase de maturação cerebral de uma forma mais tranquila. De uma forma tranquila, de uma forma saudável, positiva e que não vai impactar de uma maneira negativa lá na frente. Porque muitas vezes você, com a sua reação rápida e dura, você até consegue resolver algum problema imediato. Sim. Mas pode acarretar em alguma consequência negativa. Eu acredito que você acha que resolveu porque aquele comportamento parou momentaneamente, exatamente, mas não resolveu, só mascarou, né? Uma situação. Então, em linhas gerais, é realmente simples, né? Não adianta o adulto achar que explicou, que ensinou 1000 vezes. É uma questão cerebral mesmo, né? É isso mesmo, Isa. Então tem que esperar esse cérebro se desenvolver. Não importa o quanto o pai considere o seu filho brilhante, porque às vezes ele fala... Sim, não, mas o meu filho é muito inteligente, sim, ele entende, ele entende, eu já falei para ele, mas veja, é uma criança de 2, é uma criança de 3 anos, de 4, enfim. É respeitar o desenvolvimento daquela idade. Lembrando, né, que as crianças, principalmente essas menores de 4 anos, ainda não têm habilidade de recorrer à lógica e às palavras para expressar seus sentimentos, e elas vivem completamente no presente, né? Isso é uma questão cerebral, de desenvolvimento da faixa etária. E aí volta aquele exemplo do andar, né? É como esperar que uma criança de 4, 5 meses saia andando por aí. É uma expectativa irreal, do ponto de vista do desenvolvimento. Perfeito. Sim. E tem muitas situações, né, que realmente o adulto ele tem dificuldade em lidar, mesmo tentando fazer o seu melhor, né? É isso mesmo, Isa. Eu vou até usar um outro exemplo que o livro, que eu achei bastante interessante. Uma criança pequena que cai e machuca o joelho. Isso está no livro. E aí começa a chorar e diz assim, olha, caí, machuquei o joelho. Uma tendência que o adulto tenta fazer é consolar a criança no momento. Não chora, tá tudo bem, não fica triste, você está bem. Ou então, deixa de bobeira, isso não foi nada, não tá doendo. E o que acontece? Ao dizer isso, esse adulto, ele está negando o sentimento da criança. Então, ao invés de desprezar, o livro fala muito bem isso, ao invés de desprezar e negar esse sentimento, ele poderia dizer assim, né, esse pai, essa mãe, deve estar doendo, eu vi você correr, tropeçar e arranhar o joelho. Depois, o que aconteceu? Me conta. Talvez a criança venha dizer, e a mamãe chegou. E o adulto vai e continua, a mamãe veio. Você está se sentindo melhor? Com essa situação simples, Isa, o que eu quero dizer? E que o livro coloca muito bem. O adulto ele está nomeando o que aconteceu para a criança, né? Está validando, e aí sim ele vai disciplinar. Ele vai poder, por exemplo, falar, olha, então, eu percebi que você correu, então da próxima vez é melhor não correr, porque você viu o que acontece quando corre? Machuca o joelho, vai cair. Então você está validando um sentimento, você não negou o sentimento da criança, e você está modelando o que pode ser melhor para a criança, né, naquela situação. E ela vai ter uma compreensão melhor da criança. Ela vai se tornar um pouco mais receptiva, né? Sim, porque antes desse momento, né, dessa conversa, aí, é se conectar com a criança, né? Então, assim, acolher, abraçar. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que isso vai deixar a criança mimada, mal acostumada, enfim, essa conexão, esse vínculo afetivo do adulto, né, do pai, da mãe, do cuidador, ajuda a criança na regulação emocional. Muitas vezes o adulto fala para a criança não correr, né? Por exemplo. Não corre. E aí a criança, como
qualquer criança, ser de movimento, né? De puro energia, movimento, ela vai correr, ela quer lógico correr. que ela vai correr, né? E aí o que pode acontecer? Ela vai lá e cai. Como consequência, o choro. E aí o adulto o que faz? Nesse momento de estresse, vem com sermão. Chorar, não, eu falei pra ela que ia cair. Exatamente. Caiu porque eu falei, você... Então, tá vendo? Eu te disse você não me obedece. Você não me obedece. Provavelmente a criança vai chorar mais. Com certeza, né? Então, vamos refletir sobre isso, né? Do que esse sermão, nesse momento, ajuda? Pois é. Não ajuda de nada, né? Naquele momento de susto, de dor, de pura emoção. A criança, provavelmente, ela já percebeu naquela queda que, opa, realmente, né? Não era pra correr. Não precisa você vir com um sermão naquele momento. Vai ser muito intuitivo, né? pra ela. Então, assim, esse momento, ele não pede sermão, ele pede acolhimento, validação da dor, do sentimento, né, do susto. Então, depois, no momento que as emoções estejam ali, né, não tão afloradas, mais equilibradas, e a criança consiga, como diz o livro, acessar as áreas mais racionais do cérebro, o adulto aí pode sim conversar sobre aquela situação, do porquê naquele momento não podia correr, porque o ambiente ali era irregular, a chance de cair era grande. Agora, fazer todo esse papo num momento de emoção, de desconforto da criança, não sim. vai ajudar e pior, vai afastar a criança de Eu você. gosto muito desses exemplos do livro porque ele coloca muito em evidência a importância de você validar o sentimento da criança, né? Então, digamos que é dever do adulto ajudar as crianças a se desenvolverem para se tornarem mais receptivas, né? Assim, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins, elas vão conseguir lidar com os desafios de uma maneira muito mais flexível, porque elas vão ser mais receptivas, né? Sim, elas são mais curiosas e criativas, né? E menos preocupadas com a possibilidade de errar, né? E também ficam menos rígidas, menos teimosas, e torna melhor esse relacionamento, enfim, guiadas pelo cérebro positivo, né, que é a proposta do livro, elas conseguem fazer e aprender mais. E sobre esse papel do adulto, né, eu gosto muito de um pensamento, eu não vou lembrar agora o nome da autora, mas diz mais ou menos assim, quando pequenos seres estão sobrecarregados por grandes emoções, é nosso trabalho compartilhar a nossa calma e não nos juntar ao seu caos. Perfeito. Né? Então, assim, para mim faz todo sentido quando eu penso em qual postura o adulto deve adotar para ajudar e guiar uma criança nesse seu caminho aí rumo ao pleno desenvolvimento e a uma maturidade cerebral. Né? Esse pensamento vale para todas as situações, né? Não só entre a criança e o adulto, mas entre os adultos, entre si, né? No momento de trabalho, né? Não, exatamente. Eu acho que é um pensamento que pode ser levado para todos os momentos da vida. Não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer. E principalmente com as crianças, porque a gente tende a achar que a criança ela está tão preparada quanto a gente, né? Mas ela não está. Olha toda a bagagem que nós fomos acumulando ao longo da vida que nos permite hoje tomar decisões mais assertivas. A criança ela não tem essa bagagem, a mochilinha dela é pequenininha. A gente até costuma falar hoje, se eu tivesse a cabeça de hoje, há anos atrás, né? Não tem, mas não tem. Então como a gente vai exigir isso da criança, né? Então o segredo ele realmente está, né, nesse desenvolvimento cerebral, né? Isso mesmo. E os cientistas batem nessa tecla há bastante tempo, né? Um cérebro otimista, ele consegue tudo isso porque desenvolveu de maneira eficiente as conexões neurais de uma região, né? Chamada córtex pré-frontal, e que liga diferentes áreas cerebrais relacionadas às funções, como a memória de trabalho, raciocínio, flexibilidade de tarefas, resolução de problemas, ao contrário desse cérebro negativo, que seria menos integrado nessas partes, né? E assim responderia de maneira mais primitiva toda vez que se sentisse ameaçado, ou correndo, ou brigando, enfim. Então, para desenvolver na criança um cérebro mais positivo, basta prestar atenção nela e reforçar, né, dia a dia, as habilidades como equilíbrio, resiliência, autoconhecimento, empatia. É isso, Isa. Como diz no livro, para onde vai a atenção, os neurônios incendeiam. Legal. E de que maneira as experiências que os pais oferecem aos filhos moldam o cérebro? Qual dica que a gente pode dar para os nossos ouvintes que convivem com crianças? Bom, eu penso que se conectar com a criança, né, como nós já dissemos, validar e nomear seus sentimentos,
ler sobre desenvolvimento infantil, estudar sobre o funcionamento do cérebro e, claro, né? Aí a tarefa, a lição de casa mais pesada que eu penso dos pais é oferecer e ser bons modelos, né? Aquilo, controle-se você também. O nosso estado emocional, enquanto pais, cuidadores, enfim, tem grande impacto sobre o comportamento dos filhos, dos nossos filhos, das crianças. E aí a neurociência vem novamente trazendo os porquês. Graças ao que eles chamam de neurônios espelho, né? As crianças reproduzem desde as expressões, o gestual, até as sensações, os sentimentos dos pais e dos cuidadores, né? Então, antes de olhar para a criança, eu acredito muito que o exercício é olhar primeiro no espelho e ver se realmente estamos conseguindo compartilhar nossa calma ou se estamos nos juntando ao caos, né? E que ferramentas que ajudam a instigar um cérebro positivo no cotidiano, né, no nosso dia a dia? Olha, os adultos, né, como a Lu falou, eles podem ser um modelo. Então, esforçando-se para desenvolver neles mesmos essas habilidades de que nós falamos. Então, sabe, conversar com a criança num tom de voz tranquilo, calmo. Você quer que ela seja uma criança calma? Você precisa ser um adulto calmo também. E ter um cérebro positivo, né? Não se trata de dizer sim ou não, muito menos de estar feliz o tempo todo. O livro mostra várias maneiras de alcançar isso, como permitir que a criança erre, mostrar que é preciso dar uma pausa antes de agir. E, por fim, o mais importante é acolher o filho, acolher o aluno no dia a dia, não é? Tudo que ele está sentindo é você respeitar esse sentimento, respeitar essa condição cerebral e ser o adulto da relação, né? O seu cérebro é o adulto, né? Exato. É o que está melhor preparado. Exatamente. Então, aproveite, use esse seu cérebro desenvolvido e preparado para ajudar aquele que ainda está em desenvolvimento. Exatamente. Muito legal, né? Bom, pessoal, a gente vê aí, né, o quanto nós, adultos, quanto nós somos responsáveis pelo desenvolvimento das crianças, né? Olha que responsabilidade que a gente tem, né? Gigante. Meninas, o nosso bate-papo foi fantástico. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite, Isa. Até o próximo. Até. E vocês gostaram também? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!